Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer, e onde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. Olha ali, inclusive, link no post do PADD da série 316 sobre Tiago, Botega. Acho que esse é um recorde aí, primeiro o link no post antes da chamada do convidado, né? Mas olha ali. A gente vai falar dessa pessoa muito importante na Bíblia, né? O Caim e Abel. Olha... Boa, hoje nós estamos reunidos para mais um episódio da série Personagens da Bíblia e nós vamos falar sobre, não um, mas dois personagens, os irmãos Caim e Abel. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Botega, como comentado, hoje vamos falar sobre dois, né? Ultimamente nós estamos muito excessivos, né? Ou seja, estamos fazendo exceções, olha só. Né? Excessivos. É que nesse caso tinha que colocar os dois, porque senão o Caim ia ficar com inveja. Né? É verdade. Né? Mas a gente fez isso aí também com o casal, né? O Prisciláquila, né? Inclusive, Botega, link no post, olha só, ali ó, Prisciláquila, casal aí, né? Mas é verdade, não temos como falar só do Caim ou como falar só do Abel, né? Porque senão vai parecer aí que estamos dando preferência. Então vamos falar dos dois juntos, porque os dois aparecem junto, né? E a história dos dois estão conectadas, né? Exato. Então, talvez aí quando a gente falar de Sete, a gente fala só dele, mas daí tem que falar de todos os outros, né? 6 irmãos que vêm antes. Sacanagem. Mas, Botega, vamos lá. Então, como sempre, né, no início dos episódios da série Personagens da Bíblia, vamos falar aí sobre o significado, a origem dos nomes aí, lá do latim, do hebraico, do aramaico, do grego, do inglês, do latim eu já falei, do mandarim, do espanhol, Bom, é isso aí, vai me dizer aí a origem e o significado do nome Caim e, obviamente, do nome Abel. O que você me diz? Muito bem, ambos os nomes vêm do hebraico e Caim significa lança, né? Da lança dessa arma, né? O equipamento belístico. Uhum. E o Abel significa vapor ou sopro, que também pode ser um significado para, digamos, vazio ou futilidade. Olha só. Uhum. Sabe, Botega, que eu vi também, eu também encontrei essa explicação, né, da lança, né, pro Caim, né? Alguns ainda comentam que por causa que vem de uma raiz do hebreu ali e tal, que é o caná, né? Que daí esse caná significa possessão, que talvez pudesse ter algum significado, assim, né? Mas eu acho que lança, né, tem muito a ver, né, com isso, né? Porque a gente já sabe, né, na história aí dos nomes da Bíblia, que o nome... Sem spoilers. Que o nome sempre, né, dá o spoiler da vida da pessoa. Então, me parece que, sei lá, ou deram o nome pra eles depois, ou Adão e Eva já sabiam o que ia acontecer, né? Porque, olha ali, tu pega ali, ó, o nome do Caim, lança, né? E aí, o Abel, que é vapor, respiração, e tem essa ideia de fragilidade, né? Que é alguma coisa efêmera, né? Ou seja, que tipo, é momentâneo, não vai ter, né, muita continuidade, então, não sei, né? A vida dele foi um sopro, né?
Mas aí, Botega, onde é que a gente encaixa aí a história de Caim e Abel? Como que é a situação aí? Logo após a queda, né, a gente tem ali já no capítulo 4 de Gênesis a história, uma história relativamente curta, né, a gente tem, são 17 versículos, 17 ou 18, alguma coisa assim, e ela tá localizada logo depois ali da queda, né, logo depois que Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, né, sofrem ali as novas leis do mundo, né, onde que eles vão sofrer para tirar o alimento da terra, para ter filhos, essas coisas que a gente já sabe. E a gente pode dizer também que eles são os primeiros a exercer fé num Deus invisível, né? Ao contrário de Adão e Eva, que eles caminhavam com Deus no jardim, né? Então eles são os primeiros ali personagens que a gente vai ter essa então, digamos, essa troca de religião, digamos, né? Sabe, Botega, que como a gente não tem tanto relato assim em Gênesis, né? Eu digo no sentido que a gente não tem assim muitos detalhes, né? Tipo, ele se foca ali a contar os acontecimentos principais. Aí fica bem difícil assim a gente ter muito detalhe aí sobre a história de Caim e de Abel, né? Por exemplo, qual que era a idade deles, né? Quando vai se suceder o que a gente vai falar no próximo bloco, né? Não sabemos, né? A gente só sabe que a idade deles era algum tempo depois. Algum tempo. Eles já eram grandes o suficiente para trabalhar, né? Porque eles logo no começo já fala a profissão deles, então pode ser que eles começavam a trabalhar cedo, mas, digamos, não é, digamos, logo depois do nascimento, né? Eles não eram crianças quando isso aconteceu. Sim, talvez eles tinham 14, menor aprendiz, né? Ou o 18, 16, né? O 18, carteira assinada, não sei. Ou daqui a pouco... Pegando que o Caim é agricultor, né? Se tu é uma criança, não sei quanto a pessoa consegue ser uma agricultora quando é criança, né? Tipo, você, talvez, pastor de ovelhas é um pouco mais fácil, né? Tu consegue, digamos, cuidar dos animais sem precisar ter força ou algo do gênero, né? Mas se tu já tá tendo colheitas tipo, sendo um agricultor, acredito que a pessoa já é um pouco mais velha, né? Já é mais de adolescente, já jovem adulto, talvez. Até porque se Caim era agricultor, então talvez ele tinha que dirigir caminhão, e pra dirigir caminhão tu tem que ter pelo menos 21 anos, né? Então... trator, né? Mas, e outra coisa que tem, que não fala também é quantas outras pessoas tinham ao redor, né? É verdade. Não tem esse detalhe, não tem também, tipo assim, se nessa época Adão e Eva já tinham outros filhos, né? Talvez, comentando um pouquinho fora da história deles, tipo assim, depois Adão e Eva vão ter mais um filho que é chamado de Sete, mas não fala se tiveram outros filhos antes. Teve Caim, Abel e depois Sete. Então, parece que só depois de todo esse acontecimento que eles tiveram Sete. Não sei, por isso não é muito claro os detalhes, né, da história, né? Mas também, né, Botega, mesmo que não seja muito claro, aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nos é revelado, aquilo que é importante, nós temos, né? E eu acho que a gente também não precisa ficar ali sabendo, será que Caim e Abel tinham o quê? 30 e poucos anos cada um, né? Já viviam do seu sustento e tal, tinham, né? Sim. Vamos dizer assim, independência, não importa, porque a história não vai narrar quem é Caim, Abel e tal, né? A história vai narrar ali o que a gente vai ver logo em seguida, né? Então... E vale lembrar também que essas histórias do Gênesis, elas foram por muito tempo passadas de pessoa a pessoa, né? Elas eram histórias contadas... Tradição oral, né? Tradição oral, né? Ela foi ser escrita no Pentateuco lá, depois mais pra frente, né? Já em Moisés, né? Então, desde antes, as pessoas podiam até ter escrito essas histórias, mas acho que pra mim faz sentido elas serem curtas, né? Porque elas são mais fáceis de lembrar e elas não precisam ter todos os detalhes que talvez não façam parte da história, só pra gente ter um contexto, porque a gente quer ter um contexto do Gênesis, né? Da criação do mundo e como é que, digamos, pensando no ponto de vista criacionista, como que isso poderia ter acontecido, né? Como que, tipo, tu tem Caim e Abel, mas tu tem outras pessoas ao redor, era só Adão e Eva, lá não era, sabe? Esse tipo de pergunta, a pessoa que passou a tradição oral, a pessoa que escreveu
aconteceu, talvez ela não estava querendo explicar isso, né? Ela estava querendo explicar outra coisa. Então, esse tipo de informação não é passado à frente, né? Uhum. E tu sabe, né, Botega, uma coisa interessante que eu tava pensando agora, enquanto tu falava, é que Caim, né, então, ele era agricultor e Abel, ele era um pastor de ovelhas. Então, significa que nessa época aí, pelo menos, né, essas pessoas ali, né, Caim e Abel, eles já tinham, de certa forma, uma vida mais... eles não eram nômades, né? Porque se Caim era agricultor, tipo, ele não tinha como ficar indo de um lado pro outro, né? Exato. Ele tinha algum, sei lá, tinha uma hortinha aí que ele cuidava, uma plantaçãozinha ali e tal, né? Então... Tu tem que ter um terreno que tu consiga fazer uma colheita, né? Normalmente uma colheita vai demorar um tempo, né? Tu não tem como ser um nômade se tu precisa esperar, né? Tem que fazer toda, sei lá, a plantação e a colheita, já foge um pouco do nomadismo. E detalhe, né? Caim e Abel também, obviamente, né? Já estão sofrendo as consequências do pecado do pai, né? De Adão. Porque Adão foi expulso do Éden, né? Inclusive, né, Botega? Já gravamos sobre Adão. Olha ali, link no post. Pessoal perceber aí esses negócios. E eles estão sofrendo a consequência ali, né? Da expulsão lá do jardim, que o fruto da terra, né? Viria com o trabalho, com o suor. Então, Caim ali já tá sofrendo essa questão aí. Abel também, né? De cuidar ali das ovelhas e tal. Então, a gente já percebe que, tipo assim, a consequência do pecado, ela é passada, né? De geração em geração, né? Não ficou só em Adão, né? Exato. Interessante. Tipo, ele não... A história não conta onde que eles estavam, que tipo de terras eles tinham, né? Mas a gente consegue ter a noção com o exercício que eles faziam, né? Então, a colheita. Então, a colheita demonstra bastante que eles se estabeleceram em algum local, né? Não era no Jardim do Éden, porque a gente sabe que eles foram expulsos de lá, mas de alguma forma eles se estabeleceram em algum lugar e eles estavam próximos, né? Porque me parecia que talvez eles fizessem, digamos, a comunhão, fizessem as ofertas juntos, né? Que é o que aconteceu. Então, digamos, talvez a família ainda estava perto ali, possivelmente Adão e Eva passando o que eles conheciam de Deus pro Caim e Abel, porque isso faz sentido com eles terem que fazer ofertas, né? Se eles não é muito claro se Deus ainda falava com eles ou não, porque em alguns momentos Deus fala com Caim, mas, tipo, se eles já foram expulsos, como é que essa comunicação funciona, se ela é, digamos, mais alegórica, do tipo, isso é o que Adão e Eva passaram para Caim, ou se realmente ainda existe, né, essa comunicação. Então, é um novo jeito de agir, né, que começa construído ali com Caim e Abel, e é um trecho curtíssimo, né, só que cada verso tu consegue tirar tanta informação, né, de uma história tão curta. Então, Botega, agora que a gente já sabe aí o contexto aí, né, da história aí de Caim e Abel, vamos começar a história aí. Então, a gente começa ali, que nem tu falou, né, temos o relato em Gênesis capítulo 4, a gente começa com o nascimento da primeira criança da Terra. Olha ali, hein? Olha só, e também a primeira menção de uma relação sexual, né? Olha ali, hein? E quem é que nasceu primeiro aí, Botega? O primeiro tem que ser o Caim, né, porque senão ele ia ficar com inveja, porque não foi o primeiro. Então, o Caim sai ali primeiro, e não existe um tempo muito grande entre Caim e Abel, então o que faz parecer que eles eram gêmeos, né? Então eles nasceram juntos, porque não tem nenhum verso falando, né? Ele fala logo depois que Abel nasceu, né? Então, provavelmente eles eram gêmeos, onde Caim foi o primeiro a nascer. Mas não é claro que eles eram também, né? Tipo, isso. É uma possível interpretação, né? Exato. E aí Caim, então, como a gente já comentou, era agricultor, né? De certa forma, se a gente quiser pensar, ele seguiu a profissão do pai, né? Só que eu considero Adão jardineiro, né? Como é que é? Não, Adão não era jardineiro, né? Tipo, Adão devia ser paisagista, né? Tinha que cuidar do jardim lá, né? Deixar tudo bonito, né? Deixava os arbustos quadradinhos, fazia umas estruturas de... Não, tudo bem, podemos considerar agricultor, né? E Abel, então, um pastor de ovelhas. O primeiro pastor de ovelhas, olha
Olha ali, hein, Botega? Exato. E é interessante também ali, logo na parte que Caim nasce, Adão fala que com a ajuda de Deus ele produziu um homem, né? Então, tendo aquela ideia de que Adão dá glórias a Deus como sendo Deus quem dá a vida, né? Então, demonstra como, apesar da queda, digamos, Adão ainda, né, acho que estava passando ainda o conhecimento à frente, estava ainda louvando a Deus, e não foi assim, digamos, ele foi expulso e, não quero mais saber disso, né? Sim. Sabe, Botega, que tô lendo um livro aí do Luciano Subirá, Como Flechas, inclusive, link no post pra você aí adquirir aí o livro. Se tiver na Amazon, vamos ter link da Amazon pra você comprar pelo nosso link, e a gente ganha aí uma comissãozinha sem você ter acréscimo aí no seu valor. Veja só, você está ajudando o PADD a pagar aí a hospedagem. Mas, Botega, tô lendo esse livro aí e é interessante que ele traz uma visão de que quando a gente tem um filho, o filho não é nosso, o filho pertence a Deus, porque é Deus quem dá a vida, né? Ele é o dono de tudo, né? E basicamente ele está nos dando o privilégio de cuidar da criação dele, né? Então, cuidar desse filho para dar a direção para ele nos caminhos do Senhor. Então, nós temos essa responsabilidade de passar o evangelho para essa pessoa, né? E aí, quando Adão, né, diz, com auxílio do Senhor, tive um filho homem, né? Não sei qual que é a interpretação que Adão tá tendo aí, mas que a gente falou, né? Tipo, foi Deus que me deu, né? Então, Deus me deu esse privilégio de ter um filho. Tipo, parece que ele tá reconhecendo, não fui eu que criei sozinho, né? Que nem tu acabou de dizer, né? Então, tu falou agora, já lembrei aí, conectei os pontos, né? E lembrei desse livro aí, dessa ideia, né? Já lembrou do merchan que precisa fazer. Olha ali, hein, Botega? E aí, Botega, o que acontece, então, um tempo depois aí? Que a gente não sabe quanto tempo, mas vamos pensar aí, bota aí, depois do nascimento, sei lá, 20 a 50 anos, né? Nesse período aí. Pois é, algum período aí entre... Eu não acho que foi muito longe, porque senão talvez teriam outras histórias, mas digamos a principal história, o principal motivo da vida de Caim e Abel foi esse confronto, né? Então a gente vai ter ali logo depois, ainda nos primeiros capítulos aí, primeiros versos do capítulo 4, então, que fala que durante a época da colheita, né, Caim trouxe as suas ofertas para o Senhor, da sua produção. E pelo que o texto fala, dá a entender do tipo que Caim deu algo, mas deu algo mediano, assim, não deu, assim, digamos, a melhor parte, ou, digamos, não deu nada, né? Deu, digamos, Caim sabia que tinha que fazer a oferta a Deus e ele deu lá os seus 10%. Enquanto Abel deu a melhor parte dos cordeiros que ele tinha. Então, que são entre as primeiras crias ali do rebanho dele, ele tirou a melhor parte e foi o que ele deu de oferta, né? Então seria a melhor parte da carne que ele tinha disponível ali do seu rebanho, ele deu de oferta a Deus. Então só esse trecho, eu acho que ele é um versículo ou dois bem curtos, mas eles têm muito significado, né? Tem muito, cada palavra, cada frase ali, eles explicam bastante sobre essa história e sobre como a gente pode levar isso para nossa vida, né? Então eu acho que por começo tu já consegue, digamos, se tu não presta muita atenção, tu talvez pode pensar, ok, mas Caim já fez a oferta dele, né? Caim, ele era agricultor, então ele pegou parte dos cereais dele, sei lá o que ele plantava, e ele deu para Deus, enquanto Abel era pastor de ovelhas, então ele foi e deu o que ele tinha, né? Que era os cordeiros, né? Mas logo depois disso, diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim, né? E aí tu fica pensando, tá, mas será que Deus escolhe a oferta que ele quer? Cada um deu a sua oferta, né? Por que Deus escolheu só a oferta de Abel, não é? E tu sabe, eu botei comentando sobre isso aí, até pela questão das traduções que nós temos, né? Eu tava vendo o seguinte, hoje em português nós temos diversas traduções, né? Sim. E a NVI, que é uma tradução que a gente usa bastante, ele diz assim, ó, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta
oferta ao Senhor, né? E aí Abel, por sua vez, ou seja, se por sua vez já dá a entender que é diferente, né? Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então já dá a entender que tu tem alguma coisa melhor ali de Abel. E aí, quando a gente pega, por exemplo, a NVT, ele diz assim, ó, no tempo da colheita, né, que nem tu falou, né, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor, né? Então, ele diz ali parte, né, de sua oferta, de sua produção, né? E aí até eu fui pesquisar a NIV, porque a NV é a NVI, só que em inglês. E aí, Botega, me corrija meu sotaque em inglês aí, se eu falar errado. Ó, eu não sei fazer sotaque britânico, mas vou tentar. In the course of... Não, eu vou fazer americano aí e tal. In the course of time, Cain brought... Essa palavra brought é muito difícil de fazer. Brought. Tá, mas o que eu quero trazer aqui é essa parte aqui, ó. Some of the fruits, né? Some. Esse some aí não é de somar, mas é algum, né, Botega? Você que é inglês aí agora? Quase fazendo passaporte. Olha ali, né? Então, esse some alguma, né? Dá uma ideia de mais de que, uma oferta, tipo assim, alguma. E tem aquela NLT, né? Que também ela traz essa ideia. Então, tu vê que dependendo da tradução que tu pega, até mesmo nas traduções em português, né? Tipo, o fato de ele usar, por exemplo, na NVT, parte de sua produção, ele dá bem mais a entender, Caim trouxe parte da produção aí. Já Abel, ele trouxe das primeiras crias, né? A parte gorda, o melhor, né? Então já dá a entender, né? Que, vamos dizer assim, a oferta de Caim, ela tem uma diferença da oferta de Abel, né? Porque, Botega, tem gente que vai trazer aí, né? Vai trazer lá porque Hebreus fala que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue, né? Então, qual que foi o problema aí? O problema foi que Caim trouxe uma oferta de cereal, vamos dizer assim, né? E Abel trouxe uma oferta de sangue. Ou seja, a purificação foi só para Abel. Só que em momento algum do texto a gente tem aí dizendo que foi uma oferta pelo pecado, né? A gente tá dizendo assim, ó, ele trouxe uma oferta ao Senhor, né? Exato. Então, eu acho que é uma interpretação que a gente faz além. Se a gente quiser dizer, é por causa que não trouxe aí uma oferta de sangue e tal. Creio eu que o cerne da questão aí, ele tá muito mais relacionado ao coração, né? Vamos dizer assim, a questão, a forma como eu vou ofertar, do que com a oferta em si, né? Então, pelo fato de que, eu trouxe uma parte da minha produção, eu trouxe uma oferta qualquer, já Abel não, ele trouxe a melhor, né? A primeira, né? Então, eu acho que vai dessa questão, até porque quando a gente vai olhar para Hebreus capítulo 11, versículo 4, não sei se tu deu uma olhada nesse texto aí também, ele fala, né, que o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim, né? Ele diz, por isso que Abel aparece lá na lista de heróis da fé. Ele foi reconhecido como justo porque Deus aprovou a oferta dele, porque ela foi superior à oferta de Caim, né? Então... Inclusive foi confirmado por Jesus, né? Em Mateus 23:35, ele confirma que a fé de Abel nesse sentido. Exatamente, Botelho. No meu ponto de vista, eu concordo contigo, mas eu vejo ele um pouco diferente nisso. Principalmente, digamos, o começo do texto, ele dá a entender ali que, tipo, foi durante o tempo da colheita, né? Então, seria o único momento em que Caim poderia trazer alguma oferta de cereal, né? Uma oferta da produção dele. Mas, me parece que o conhecimento sobre ofertas foi passada de Adão para Caim e Abel. Então, tipo, Adão não fala no texto, mas a gente tá assumindo aqui, né, que Adão, então, ensinou os filhos dele a como ofertar a Deus da forma correta. E me parece que Caim fez de qualquer forma. Fez de uma forma errada, né? Não seguiu as instruções como foi feito. Mas ele, digamos, fez porque tinha que fazer, né, sabe? E é nesse ponto que eu digo que esse trecho é muito... Me toca bastante. Eu acredito que, se eu estiver certo no meu pensamento, né, ele dá para trazer para os dias de hoje, naquele sentido de como que eu faço a minha oferta na igreja? Como que eu me oferto na igreja?
como é a minha vida para Deus. Ela é só parte da minha colheita, né, que nem tu disse. Ela é só aqueles 10%, ele é só aquele, eu tenho esse dinheiro que eu dou na igreja, eu tenho esses 1 hora que eu ajudo em alguma coisa, sabe? Ou tu tá dando o seu melhor, né, que nem Abel, que entendeu o que era a oferta e deu o seu melhor, deu a melhor parte, porque ele sabe que Deus não quer só parte da tua colheita porque ele precisa das ofertas, mas ele tá demonstrando que ele entendeu o motivo do sacrifício e ele entende que ele dando a melhor parte do cordeiro, não é dele o cordeiro, né? Ele é de Deus, então ele tá dando de volta para Deus a melhor parte, porque ele ainda vai ter os outros 90% da carne que Deus deu para ele, né? Então, eu acredito que a gente consegue entender por esse versículo como que cada um entendeu essa oferta viva a Deus, né? E como isso é esperado para nós, né? Então, o meu entendimento, ele é um pouco nesse sentido, assim, né? Ele é bem parecido com o que tu falou, mas ele distorce um pouco ali na motivação, eu acho. Não sei se fez sentido. Não, mas eu concordo contigo, Botega. Acho que a gente talvez usamos palavras diferentes, mas eu também penso da mesma forma. Acho que o problema do Caim ali realmente foi que eu falei da intenção do coração dele, né? Sim. Foi que foi de qualquer jeito, né? Tipo, eu não vou pegar a melhor parte do que eu tenho, eu não vou pegar o que eu tenho de melhor e tal, né? É tipo Sim. aquela velha história, né, Botega? Não, beleza, eu sei que eu tenho que dar uma oferta, mas em vez de eu separar a primeira parte do meu salário, eu vou pagar todas as contas e o que sobrar, eu dou pra Deus. Sabe? Eu acho que isso aí tá cumprindo tabela. Tu tá dizendo, eu vou dar porque tem que dar, né? O que sobrar, às vezes tu até pode dizer, não, eu tenho que tirar meus 10% do salário. Então, tipo, mas tu tá só dando os 10%, sabe? Tu não tá fazendo isso de coração, que nem tu falou, né? Não é a intenção correta. E talvez, daqui a pouco, a pessoa que for ler isso sem ter esse pensamento que... Hoje a gente tem esse pensamento porque a gente consegue espelhar isso com toda a Bíblia e tentar entender em outros lugares o que Deus tem pedido pra nós, né? Mas imagina naquela época em que as pessoas só recebiam essa informação oralmente ou só o Pentateuco, alguma coisa assim, né? Você fica pensando, será que Deus tá só escolhendo quem que ele quer aceitar ou não, né? Aqui a gente pode ver a eleição e aí Caim não foi eleito, então por isso que ele foi rejeitado, sabe? Tu pode talvez ter outros pensamentos, ou até tu pode dizer no sentido de que mas Caim, ele era agricultor, ele não tinha ovelhas, como é que ele ia dar as ovelhas, o melhor das ovelhas? Mas também, se tu for estudar talvez história, alguma coisa assim, tipo, a pessoa é agricultora, mas ela tem condição de ter um rebanho dela também, um rebanho pessoal, digamos, né? Então, eu recentemente fui pro Marrocos e eu vi lá alguns povos nômades que existem até hoje, né? E não é por isso que o povo é nômade, que ele não vai ter nada, né? Ele tem o seu rebanho, ele tem formas de sobreviver, né? E Caim, por ele ser agricultor, não quer dizer que ele não tinha lá a sua ovelha pra doar, né? Ele simplesmente interpretou o ensinamento de forma errada e deu só parte do que ele recebeu como eu vou dar o que eu acho que tem que dar certo, sabe? Eu leio a Bíblia e eu entendo do meu jeito. Deus vai aceitar a minha oferta porque eu porque eu quero fazer assim, sabe? E tu vira, digamos, Deus vira você, né? Porque tu acha que porque tu fez, tá ok, né? Eu dei a minha Bíblia, Deus vai entender que eu tô dando uma parte e Deus vai aceitar, sabe? Uma coisa assim. Então, tipo, tu faz isso mais para tirar isso do teu pensamento, do teu, sabe? Não se sentir culpado por não estar fazendo alguma coisa. E aí, né, Botega? Por causa disso, né? Por causa dessas ofertas, Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E aí, o que aconteceu com Caim, né? Não fala o que aconteceu com Abel, mas fala o que aconteceu com Caim diante dessa notícia. Exato, né? Também não explica direito como que é aceitar a oferta e rejeitar a oferta, né? Que Deus sumiu com a carne, mas deixou o cereal lá, sabe? Como é que foi isso? O que era essa oferta? Era o que eles queimavam, não era? Então, não é muito claro, mas o que é bastante claro é essa inveja, né? Esse transtorno com a rejeição da oferta de Caim, né? Então, ao invés do
Caim se arrepender da sua desobediência, ele, na verdade, fica hostil com Deus e invejoso com Abel, né? Então ele tem ali já dois pecados já na listinha dele, né? Uhum. Ele diz que se ele enfureceu, o rosto se transtornou, ou seja, a ira veio. Só que olha que interessante, Botega. A ira, ela vem em Caim, né? E o fato da ira, vamos dizer assim, estar nele, isso aí ainda não é, vamos dizer assim, o grande problema, né? Porque Deus, ele adverte a Caim, né? Ele diz, exato, Caim, por que tu tá furioso? Né? Por que tu tá assim? A tentação, né? E daí aí Deus até adverte ele, ó, se tu fizer a coisa, o certo, né, fizer o bem, você não vai ser aceito, né? Mas se tu não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, né? Ou seja, Deus, ele já tá avisando, ó, cuidado, cara, porque do jeito que tu tá aí, ó, tipo assim, coisas ruins, ou seja, o pecado, né, pode acontecer. E tu tem que dominar isso aí, tu não pode deixar que ele te conquiste, né? Exato. Então, a gente consegue ver aí como Caim, ele se deixava bastante levar pelo próprio conhecimento, né? Então, a oferta ele fez do jeito que ele achava certo, ele não foi aceito, então ele se deixou levar pelos pensamentos maus que ele tinha, mesmo sendo alertado, mesmo sendo ensinado. Então é uma pessoa que não é ensinável, né? Uma pessoa que não é humilde, e o pecado tá à espreita, assim, tanto para Caim quanto para Abel, né? Só que Caim se deixou dominar pelo pecado e por essa tentação ele foi quebrado, né? Uhum. E aí, né, Botega, a gente vê que é aquele velho texto de Tiago, né, que diz que o pecado, né, ele começa na nossa mente, né, e aí ele vai se desenvolvendo e ele então é concebido e aí ele se torna uma ação, né, e o pecado leva à morte, né. No caso, quando ele fala o pecado leva à morte, é a morte nossa espiritual, mas aqui levou a outra morte, né. Literal também. E aí, Botega, o que aconteceu então diante de todo esse transtorno que estava em Caim, de toda essa ira enfurecedora aí? Exato. Então Caim se toma pelo pecado, se toma por essa fúria, esse transtorno que ele estava. Ele convida Abel então para uma emboscada, então ele leva ele pro meio do mato e comete o homicídio, né? O primeiro homicídio registrado na Bíblia, né? Quando Caim então mata Abel no mato lá e provavelmente esconde o corpo, né? Porque depois ele volta como se nada tivesse acontecido e é nesse ponto então que a gente vê Deus, digamos, falando de novo com Caim, pedindo, tá, e aí, cadê Abel, né? Não, essa parte é um pouco engraçada, assim, tipo, né, e irônica, na verdade, porque, tipo assim, se a gente imaginar que Gênesis está vindo literal, a gente tem 4 habitantes na Terra, né? Adão, Eva, Caim e Abel. E aí o cara vai matar o irmão, vai esconder o corpo, não, acho que ninguém vai dar falta. Aí Deus tá lá com uma planilhazinha, né? Aí ele olha, Adão, check. Eva, check. Caim, check. Cadê Abel? Oh. Não deu nem tempo de chegar na janta, né? Tipo, o que Caim pensou que ia acontecer? E eu chegar na janta, cadê Abel? Não sei. 3 na mesa, né? Cadê? E aí é engraçada a resposta de Caim também, o que demonstra, digamos, a falta de temor por Deus, né? Porque se Deus tá te pedindo um negócio, tu não vai agir ironicamente, né? E o jogo de palavras que Caim usa ali, nas traduções não fica muito claro, mas pelo que eu vi, o que ele fala ali, não sou responsável pelo Abel, é meio como se usando a mesma palavra que é como se fosse o responsável pelas ovelhas, né? Como se, digamos, tivesse a mesma palavra de um pastor, sabe? Eu não sou o pastor do Abel, como se ele, entende, como o Abel era pastor das ovelhas, né? Então ele dá um joguinho de palavras assim pra ser irônico com Deus, né? Então demonstra assim como a distância de Caim com Deus, que ele responde sarcasticamente dessa pergunta, sabendo que ele tinha culpa, mais um motivo ali de talvez se arrepender, chegar pra Deus, dizer que ele tinha feito algo errado, né? Esse era o momento mais, tipo, Deus tá dando opção, né? Deus tá dando mais uma chance pra Caim se arrepender, e essa foi a última chance que foi dada, né? Uhum. E tu vê
vê que a motivação de Caim aí diante desse crime, né? O primeiro assassinato da Bíblia, né? Que a gente tem o relato. Foi muito a inveja, né, Botega? Porque Caim, ele não foi motivado a fazer isso apenas por causa da sua ação, mas foi por causa da ação do seu irmão. Porque vamos pensar assim, ó. Se fosse diante, Deus rejeitou a minha oferta, e aí eu fiquei enfurecido porque Deus rejeitou a minha oferta, eu ia pecar contra quem? Eu ia fazer alguma coisa contra quem? Contra Deus, né? Então, sei lá, não vou mais ofertar contra esse Deus, esse Deus não é de nada, não sei o que, né? Então, ia fazer alguma coisa contra Deus. Só que Caim fez alguma coisa contra Abel, ou seja, né? Caim não teve sua oferta aceita, a oferta de Abel foi aceita. Não, meu irmão é melhor que eu, Deus gosta mais do meu irmão do que eu, então meu irmão vai morrer, né? Eu não aceito que ele continue vivendo. E aí a gente vê isso aí muito, assim, em 1 João 3,12, a interpretação de João, né? Que ele diz, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Ali vem a motivação que João interpreta, né? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E aí, o que eu tiro disso? Inveja, né? Por isso que eu trouxe até lá no início o texto lá de Tiago 3,16, que eu já deixei link no post pra você entender o texto de Tiago 3,16, que é bem isso, tipo assim, por que ele matou o irmão? As obras de Caim eram más, as de Abel eram justas, então Caim não gostou disso, o relacionamento dele com Deus era diferente do de Abel, né? E a gente percebe até mesmo, né, Botega, que o objetivo de Caim não é que o seu relacionamento com Deus melhorasse, mas era unicamente a inveja, porque que nem tu falou agora, né? Tipo, quando Deus vai falar com Caim depois do assassinato ali, Caim faz pouco de Deus, né? Tipo, é irônico e tal. Então, Caim não tava com o propósito, quero ter um relacionamento melhor com Deus e pra isso eu tenho que tirar a concorrência da jogada, né? Não é isso, tipo, porque senão depois ele poderia, não, mas Deus, Abel não está aqui, mas eu estou, eu quero te adorar, né? Tipo, ele não tem, sei lá, né, uma atitude assim, ele tem uma atitude, tipo assim, eu não quero nada contigo, Deus, né? Tipo, parece isso, dá a entender, né? Exato, demonstra de novo, né, que Caim tá agindo pelos próprios meios, né? Tipo, ele quer o melhor pra ele e que ninguém seja melhor que ele. Ele não pode ver o irmão dele se dando bem com Deus. A intenção dele não é se dar bem com Deus, mas não é que ninguém se dê melhor que ele, né? É por inveja, que a gente já consegue ver, digamos, tantos diferentes pecados ali dos 10 mandamentos, digamos, né? Tu já tem ali a inveja contra o próximo, a mentira, né? Tu não colocar Deus em primeiro lugar, né? Então ele já tá fazendo, digamos, outros ídolos na vida dele, que é ele mesmo, né? Ele tem que ser o melhor, ele tem que providenciar a melhor oferta. Então ele tá um a um quebrando as coisas, também não tá ouvindo os pais, né? Que provavelmente ali os pais já não estão nessa história mais, né? Então, tipo, um a um ele tá já criando os 10 mandamentos ali, né? Exatamente. E sabe, Botega, que Abel, né? Jesus, inclusive, fala sobre isso. Abel foi o primeiro mártir, né? Olha o só. primeiro que morreu por sua fé, vamos dizer assim, né? Por se dedicar a Deus, né? Porque tu citou antes também, né? Tu citou Mateus 23:35, né? Exato. Que Jesus, ele cita desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias. Então, ele tá falando, né? Bom, tem todo o contexto desse texto, né? Mas a questão é que ele cita Abel ali, né? Zacarias foi o último profeta do Antigo Testamento, exato. Se eu não me engano, sim. Mas se eu estiver enganado, corrijam nos comentários a gente aqui, né? Então, se tá certa essa interpretação, né? Mostra, digamos, né, Abel sendo o primeiro profeta e Zacarias sendo o último profeta do Antigo Testamento, né? Esse Jesus. Sim. Ou se não for o último profeta, o último mártir também, né? Antes de Jesus ali, né? Pelo fato... Se bem que também a gente tem João Batista, né? Eu considero João Batista o último profeta, né? Porque ele tá ali na época de Jesus e ele teve um grande período de silêncio e de repente aparece João Batista, né? E um profeta também, né? Mas daí já era Novo Testamento, daí Jesus não conta o Novo Testamento. Claro. Jesus tinha separado já, né? Ele já sabia que ia ter a Bíblia no Antigo e Novo Testamento, então ele já, não. Você já é o primeiro do Novo Testamento. Sim. É que Zacarias, ele também foi assassinado, né? Então, bom, João Batista também foi assassinado, então vai saber. Cortaram a cabeça. É até bem bonito o quadro
de João Batista que tem aí no National Gallery em Londres. Se você vier pra Londres, vale a pena Olha parar. ali. Acho que tá no National Gallery, tem que dar uma olhada, mas é bem legal os quadros de João Batista. Não que ele Olha pintou, ali, mas hein? ele era pintado. Fica a dica aí para um passeio cultural, porque PADD Passeio também cultural. é cultura. Exato. E cultura é jovem, Botega. Cultura. Mas, continuando ali, Temos né? consequência do pecado, né? Temos a consequência. E aí é o momento em que, digamos, Caim cai em si, né? Olha o trocadilho. Cai em si. E é quando ele percebe o que causou o pecado dele. O que causou, não. O que causaria o pecado dele, né? O que agora ele teria que sofrer por causa disso. Então, Deus deu a última chance pra ele, né? Pediu, o que tu fez com teu irmão? Daí ele deu de ombros, né? Foi sarcástico com Deus. Então Deus confirma que sabia já da morte de Abel, né? Por que será? E usando uma figura de linguagem ali do texto, ele diz que o sangue derramado de Abel na terra, né? Então seria a maldição de Caim, né? Então, mais ou menos no sentido de que como Caim tirava o seu sustento da terra, né? Como ele derramou o sangue de Abel na terra, ele não conseguiria mais ter a sua colheita facilmente. E digamos também que agora foi a primeira sacrifício correto que Caim teria feito, né? E ele fez errado de novo, né? Entende? Antes que deveria ter sido a ovelha, e ele deu os cereais, aí agora que ele matou o irmão, né? Então... Pelo menos ele foi sacrificar um justo, só que não é isso que Deus queria, né? De novo ele errou, né? Errou feio, errou rude, né? Como diria o meme. Então, ele não conseguiria mais colher facilmente da terra. E é bem parecido com o que o pecado de Adão também causou, né? Se já tava difícil antes, ia piorar agora, né? Ia piorar pra Caim, principalmente, né? Não é um pecado, assim, em geral. Temos que entender isso, né, Botega? Tipo, essa consequência de Caim, ela não se estende a todo mundo, vamos dizer assim, como o de Adão, né? Exato. E outra coisa que Deus joga sobre ele como resultado do pecado é que ele também não teria mais casa, né? Ele seria, então, um nômade, seria um andarilho, um peregrino, né? E que também, né, como a gente tinha comentado antes, que para quem cultiva a terra, ser alguém que não tem uma casa é algo como se tu tá tirando todo o teu sustento e sem condições de tu conseguir ter mais sustento, né? Porque se tu não consegue parar em algum lugar, tu não vai conseguir dar tempo de cultivar, tu vai acabar só consumindo o que tiver disponível no local, né? E tu tem que ir para um local diferente e consumindo conforme for se mudando, né? E aí, então, ali nos versos 13 e 14, Caim diz que esse castigo é pesado demais, né? E que, por não ter um lar, ele poderia então ser presa fácil para quem quisesse matar ele. Aqui, nesse trecho aqui, mostra bastante de como que a Terra estava naquele momento, né? Se tu tá naquele pensamento criacionista que só tem 4 pessoas na Terra, não faz muito sentido esse trecho, né? De Caim falar de que ele poderia ser morto por alguém. Mas quem que são essas pessoas, né? Isso demonstra aí que, digamos, a população já era grande o suficiente e também não explica o porquê que eles iriam matar ele, sabe? Eu não pesquisei muito a fundo, mas a minha interpretação é de que por ele ter que consumir as coisas que ele não colheu, que ele não, né, arou a terra e preparou e fez toda a colheita, ele teria que acabar, ele ia ter que começar a roubar de outros lugares, né? Então isso faria com que essas pessoas quisessem matar ele, né? É uma das interpretações, e outra é de tipo, um cara tá cruzando aqui a minha terra, você é ir no Texas, tu mete bala, né? Então ele não teria uma casa e ele ia acabar que, tipo, a pessoa não é bem-vinda onde for que ela esteja, e as pessoas iam acabar querendo matar ele porque ele não era parte da tribo ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, demonstra aí, digamos, talvez que a população ali estava mais, né, como é que diz assim, mais parada, né? Não era uma comunidade que era nômade ou que, né, era peregrinas, né? Então... Eram sedentários. Sedentários, exato, né? Tava
tentando achar a tradução, mas enfim. Mas então demonstra, aí Caim então percebe o peso do pecado dele, né? Porque daí ele percebe que isso iria estragar, digamos, toda a vida dele, porque se ele foi um agricultor desde então, ele ia parar de ser, ele não ia mais conseguir estar parado em algum lugar, então tu não ia ter, talvez, sei lá, relacionamentos mais com a família, com amigos, ele ia estar num lugar hostil, né? Então ia ser um peso pra ele durante a vida inteira. Sim, e tu vê, né, Botega, que as consequências do pecado muitas vezes são pra vida toda, né? A gente percebe aí. Sim, e sobre isso que tu comentou, como a gente não tem específico, então a gente pode ter diversas interpretações. Tem também a interpretação, eu não tenho uma posição muito específica, né? Mas tem também uma interpretação de que essas pessoas que poderiam matar ele, né? Poderiam ser os próprios irmãos, né? Outros irmãos que talvez eles já tivessem ou iriam ter, pelo fato de ele ter matado Abel, né? Então Abel também era irmão dos outros irmãos. e daí que pudessem querer vingar a morte e tal, né? O que não faz muito sentido, né? Não sei. Não é muito claro, né? Mas pode ser qualquer coisa. Mas pelo que parece, assim, Caim, ele faz pouco de Deus e quando Deus castiga ele, né? Dá a consequência do pecado, Caim já fica, opa, acho que a coisa é séria. Aí dá aquele nó na garganta, né? Acho que eu cometi um terrível erro aqui, né? Pensei que ia me esconder de Deus, mas não me escondi. Não deu certo. Mas de mesma forma, Deus, de forma misericordiosa, ainda dá um último gota cuidado, de... né? Dá uma última gota de amor, de... misericórdia. De misericórdia pra Caim, e que ele não seria morto por ninguém, senão o castigo dele seria feito 7 vezes em cima do assassino dele, né? Então, digamos, previne que alguém tente matar ele. Eu não sei como que isso seria passado à frente, né? Porque a pessoa ia chegar pra matar ele e dizer, não, senão tu vai sofrer 7 vezes o que eu tô sofrendo. E, tipo, tá, ok, então não vou te matar. Alguma coisa assim. Fofoca, né, Botega? Fofoca rola solta, né? Ou se Deus tinha uma voz tão forte, né, que quando ele falava com Caim, todo mundo ao redor já ouvia, e aí a fofoca, né, estourava ao redor das regiões aí, ó. Não mata aquele cara ali, que senão a tua vida vai ser ruim. Porque era fácil, era só Caim falar pra Adão, se alguém me matar, vai coisar 7 vezes. Aí Adão falava pra Eva, pronto, já falou pra todo mundo. Só tinha eles 3, né? Sacanagem. Nossa, mas ali nesse trecho fala que Deus coloca um sinal nele, né? Então, eu não sei se escreveu na testa de Caim, dizer, não me mate, proibido né? matar. Assinado Deus. Assinado Deus, né? E nas costas tá o termo, né? Tipo, se você matar essa pessoa, não sei o que era, né? Mas, por um lado, esse sinal foi, digamos, o sinal de salvação de Caim, porque ele sabia que, por mais que ele teria uma vida difícil, ela ainda teria assim, tipo, a pessoa fez muita coisa errada, mas ainda Deus deu, digamos, a salvação terrena pra ele, né? Porque provavelmente, não sei se Caim até o final da vida dele né, foi salvo ou não, mas também esse sinal foi o sinal da sua vergonha eterna também, né? Porque ele iria carregar esse sinal por toda a vida e lembrar do motivo de por que ele tá vivendo essa vida desse jeito, né? E será, Botega, que Caim se arrependeu? Porque pensa só, Deus dá essa gota de misericórdia pra Caim, e aí Caim agora ele tem 2 opções, né? Ou, tipo, sofrer a consequência e tentar viver uma vida boa e tal, correta, ou ele poderia fazer, beleza, vou sofrer a consequência, mas quer saber? Já que ninguém pode me matar, eu vou fazer tudo de mal pros outros porque ninguém vai me matar, né? Exato. Então daqui a pouco vai saber como é. A gente não tem muito relato depois do que Caim fez, mas a gente sabe que a partir de Caim ali, né, começamos a ter ali gerações depois aí que não foram muito legais aí, né? Mas aí lá pra frente, inclusive temos o episódio sobre Noé, né? Link no post, que a gente vai ver que Deus vai fazer uma limpa, né? Nessa galera, e aí nós vamos ter de novo um início, e depois vamos ter um outro cara que vai ter coisa ruim aí, que é o Cã, né? Talvez parecido o nome Caim, Cã ali, né? Que não sei por que esses nomes, né? Sugestivos, que vai trazer coisa ruim aí pra civilização também, né? Então... Exato, se a gente for pensar, digamos que
que existiam outras pessoas, e essas pessoas eram más suficientes que iriam querer matar Caim. Então a gente talvez pode ver que Deus sempre escolheu uma parte da população para ser o seu escolhido, né? Então era a questão de Abel, e depois virou Sete ali, Noé, e foi assim por diante, que foi as pessoas que carregaram o conhecimento de Deus e tentar, né, ter uma vida certa, enquanto tudo ao redor, né, as outras pessoas eram más. Então Caim veio da linha certa e acabou se desviando, e ele sempre foi o exemplo de alguém desviado, nunca alguém que se arrependeu, né? Então eu duvido muito que ele talvez tenha se arrependido, e mesmo que nem tu falou, talvez as gerações deles tenha sido piores até o ponto de em Noé Deus querer exterminar todo mundo, né? Então dali em diante o mais provável é que tenha cada vez ficado pior, e que Caim só tenha tido um relapso ali de que o castigo era muito pesado, mas que depois, com a misericórdia de Deus, ele talvez tenha ainda se mantido, né, egoísta e querendo só o melhor pra si mesmo, né? E Botega, tu sabe que sobre essa questão aí, né, também da consequência, a gente percebe o quê? Que Deus, cedo ou tarde, ele pune, né, aqueles que são culpados de algo contra pessoas inocentes, né? Porque Abel era inocente, ele não fez por... Tipo assim, não foi maldade de Abel dar um sacrifício agradável a Deus. Ele não fez isso por mal. Na visão do Caim, sim, foi mal. Mas tu vê, assim, que... Tipo assim, o autor de Hebreus, ele compara o sangue de Abel até mesmo com Jesus, né? Porque ele fala lá em Hebreus 12, 24, a Jesus, tá falando, né, de Jesus antes, aí a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele compara com o sangue de Abel. Ou seja, ele tá basicamente dizendo assim, ó, o sangue de Abel, ele clamava por uma vingança contra o assassino dele, né? Então o sangue de Abel foi derramado e existia necessidade dessa vingança, né? Que daí então Deus vai lá e pune o assassino, o culpado, que era Caim. Já o sangue de Jesus, ele não clama pela vingança pelo assassino dele. O sangue de Jesus, ele clama pelo perdão dos assassinos. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele é melhor que o sangue de Abel, porque Abel, ele foi um inocente que foi assassinado e teve o sangue derramado, e Jesus também foi um inocente que teve o seu sangue derramado, só que o sangue de Jesus derramado, ele foi para perdoar os assassinos, enquanto que o sangue de Abel foi para culpar os culpados, né? Então, pelo sangue de Jesus, a gente não sofre a consequência do assassinato de Jesus. Olha só, né? Os assassinos também não sofrem a consequência do assassinato de Jesus, mas eles recebem o perdão. Então tu vê só como é que essa ligação que o autor de Hebreus faz, né? Dizendo que o sangue de Jesus, né? Ele inicia uma nova aliança, né? O sangue de Jesus tem poder. Mas, e é melhor que o sangue de Abel, né? Isso é interessante, né, Botega? O primeiro assassinato da Bíblia, ele traz isso, e não o último, né? Porque o Jesus não é o último assassinato da Bíblia, mas o assassinato de Jesus, ele traz perdão dos pecados, né? Então fica aí essa dica aí também, olha só. Reflexão. Mas, Botega, Abel morreu, não deixou nada, né? Mas Caim não morreu logo, então ele teve uma descendência, né? Depois ele teve mais vida depois disso, né? Exato. O texto fala que depois aí desse castigo, ele vai pro leste do Éden, num lugar chamado Nod. Longe da presença de Deus, né? Foi correr pra algum lugar, que significa a terra do luto, ou do consolo. E nesse local, então, Caim encontrou a sua esposa e teve seu primeiro filho, chamado Enoque. E também criou uma cidade que também se chama Enoque. E o Enoque significa paladar, por algum motivo. Mas o que é um pouco estranho, porque como que ele iria se tornar peregrino e de repente ele cria uma cidade, né? Tipo, é uma pergunta que fica aí que não é muito bem explicado, né? Talvez esse errante, Botega, é devido à questão da perseguição que ele teria, né? Então ele seria errante, ele seria um fugitivo errante, né? Então, digamos assim, ele seria mal visto. Por mais que Deus colocou a marca nele, ninguém poderia matar ele, mesmo assim ele seria uma pessoa mal vista, né? Então, pode ser por isso também, né? Ou pode ser que ele construiu a cidade para os filhos dele
Pro ele filho, teve que continuar andando, né? Sabe que Caim parece com um cão, né? Tipo, na verdade, o cão lá de Noé que parece mais com um cão. Mas vamos fingir que Caim parece com um cão, né? É só pra dar certo minha piada, né? Então, Caim parece com um cão, né? E Apocalipse diz, né? De fora ficam os cães, né? Então ele não podia entrar na cidade, né? Eu achei que tu ia meter uma... que vai o cão arrependido, alguma coisa assim. Tipo, o cara tem que modificar o nome das pessoas pra poder funcionar uma piada. É difícil, né, Botega? Não. Com essa aí, acho que a gente fecha essa parte aí. Né? Ele tem os descendentes aí, não tem muito claro aí a morte de Caim, né? Exato. Tipo, idade, assim, e tal, né? Nem quis mais falar da história. Também foi lá e ficou por lá também, né? E morreu eventualmente. Pois é, mas percebe assim que lá na frente, assim, um dos descendentes lá, esse negócio assim, se Caim ia ser vingado 7 vezes, diz que Lameque, né, seria vingado, isso aí é outra história, né? Mas, tipo assim, a história de Caim, assim, o cara era tão, tipo, que foi tão mal visto pra ser tão esquecido que não é dito quando que morreu, porque morreu, não sei o que. Tipo, vai falando assim, acabou aqui, ó. Vamos voltar pra Adão, que Adão vai ter outro filho chamado Sete e tal. Caim foi apagado da história depois disso, né? Claro, os descendentes de Caim, daqui a pouco, né, vão ter alguma coisinha ali mais à frente, mas Caim se foi, né? Tipo, ele aparece a descendência ali só porque tem algumas pessoas ali que precisava falar da história, mas Caim é apagado da história também, né? Então tu vê como que a consequência do pecado de Caim fez até mesmo que ele fosse assim um cara meio esquecido mesmo, né? Esquecido, né? E tal na história. Então, Botega, considerações finais aí sobre Caim e Abel. Caim e Abel, né? Ou Abel Caim, ou Cabel, ou Abeim. Não dá pra, não sei. Não dá pra falar Abel Caim, porque não rima certo, né? Não rima, né? Não dá. Mas, Botega, então, o que você finalmente considera aí sobre esses irmãos aí, que eram muito chegados, muito apegados, a ponto, né, de um matar o outro? Pois é. Eu acho que a gente já falou bastante ali, já de várias considerações dessa história, e que nem eu mencionei no começo lá, que são 17 versículos, né? E às vezes tu pode achar que uma história tão curta, né? Não tem muito significado, ou, é uma história muito simples, né? Só o irmão matou o outro e por inveja e acabou, né? É isso que se resume. Mas, tipo, a gente conseguiu, né, conversar por mais de 1 hora aqui, não sei quantos os cortes aí vão dar, mas a gente tá aqui há 1 hora já conversando sobre 17 versículos, né? Então é sempre importante, né, quando tu pega um trecho, por menor que seja, e compara isso com outras partes da Bíblia, né, e consegue aplicar na sua vida, né? Então, mas pra mim o que mais me tocou, né, foi aquela parte no começo das ofertas, que muitas vezes, às vezes, tipo, eu me pego assim, será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu coloco lá a oferta automática lá que transfere dinheiro pra igreja e isso é suficiente? Aí, tipo, sei lá, eu ajudo em alguma coisa na igreja e é só aquele bater o cartão, né? Tu tá ali fazendo só pra tirar essa culpa das tuas costas, dizer, eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Deus vai aceitar essa minha oferta, né? E talvez a nossa oferta é só, né? Eu tô dando parte da minha colheita, só. Tô dando algo que não é o que Deus tá pedindo pra mim, né? Não é a melhor parte, não tô, né, realmente aprendendo com a história de Caim e Abel ali, a forma com que eu deveria viver a minha vida, né? E daqui a pouco eu vou estar também sendo tentado pelo pecado. Deus vai estar vindo pra mim e pedir, cadê o Abel, né? Por que tu tá se estressando? Por que tu tá, né, transtornado, né? E Deus diz que a carga dele é leve, né? Então, por que a gente tá carregando essa carga pesada, esse transtorno, essa inveja, né? Esse pecado na nossa vida, se Deus já demonstra, né, em várias histórias como essa, né, como ele aceita quando faz a oferta certa, ele te dá a carga leve, né, e se a gente não tá preocupado em né, ser o melhor dessa terra, né, a gente tem que estar preocupado para ser o melhor para Deus, né.
melhor no paraíso, ter os nossos galardões lá, né? Então, eu acho que esses versículos demonstram bastante, assim, pra mim, esse pensamento, assim, né? Tipo, algo que realmente me tocou durante a história. Show de bola, Botega. Muito obrigado aí por participar aí conosco de mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E eu também gostaria de finalmente considerar que, realmente, como tu comentou, né? Falamos bastante aí já, mas o que eu percebo, assim, de resumo, né? É do Too Long Didn't Read. Too Long Didn't Listen. É que, tipo assim, a gente vê que Abel, ele demonstrou uma adoração verdadeira através da fé dele e através das ações dele, né? Então, primeiro, só fé não é suficiente se não é seguido de ação, né? Não é seguido das boas obras. Tiago fala lá, né? Tipo, me mostra aí, eu vou te mostrar a minha fé através das obras, né? Então, a gente precisa ter as duas coisas. Então, a gente precisa fazer, né? E ter uma fé verdadeira, porque também fazer sem fé, que foi o que Caim fez, não é agradável a Deus, né? E a gente precisa de fé pra poder agradar a Deus. Hebreus fala isso também, né? Hebreus 11 lá, dos heróis da fé, ele diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus, tá lá. Então precisamos. E também a gente percebe assim que Abel, ele foi o primeiro mártir, ele foi perseguido por causa da fé dele. Então Abel, ele foi a primeira igreja perseguida ali, ó. Não, igreja não, né? Mas ele foi o primeiro perseguido pela sua fé, gente, que nem... Eu sempre lembro muito daquele texto de 2 Timóteo 3,12, que nós, tipo assim, todos que seguirem piedosamente Cristo Jesus serão perseguidos, né? Mas a questão é que ele foi perseguido pela fé e nós também seremos perseguidos. E muitas vezes a gente pode ser perseguido dentro da igreja também, por estar fazendo a coisa certa, pela inveja daqueles que, sei lá, não tem fé ou não fazem, né? Daqui a pouco, se a gente é fiel a Deus em servir e contribuir financeiramente, daqui a pouco algumas pessoas vão olhar de olho torto pra gente, porque a gente tá fazendo a coisa certa, e a gente não tem que se abalar com isso, a gente tem que ser fiel, continuar sendo fiel, e daqui a pouco até conversar com essas pessoas pra tentar motivá-las a serem fiéis também, né? Porque às vezes falta algum entendimento, ou sei lá, né? Então, se daqui a pouco Caim tivesse conversado com Abel, nada disso teria acontecido, né? Então, só tido uma conversa em vez de chegar com uma pedrada, né? Nem sei se foi pedra, né? Tipo, nem fala, né? Tipo, ou foi? Não. Só disse que ele assassinou, né? Mas a questão, tipo, é que Deus, ele vai ouvir o clamor da injustiça, né? Então, no caso, e ele vai responder também, né? Então, nós temos também, tem que sempre ter essa noção de que, beleza, a gente tá passando por injustiças, mas Deus é justo e ele olha por nós. E por mais que às vezes a gente não veja a consequência do pecado que estão cometendo contra nós, né, na vida das outras pessoas, não quer dizer que Deus está sendo... não tá olhando por aquilo. Por exemplo, Abel não viu a consequência que Caim teve por causa do pecado de Caim contra Abel. Abel não viu, mas existiu essa consequência, né? Então a gente tem que sempre lembrar que Deus é fiel. Então é isso, né, Botega? Deus é fiel, nós temos que ser fiéis a Deus e... Bola pra frente. E vamos lá, seguindo firmes, né? Um ajudando o outro e não dando ataques ao outro, né? Que atacar o outro não vai ajudar ninguém a crescer, só vai ajudar a gente decrescer. É isso aí. Então tá, pra quem nos escutou até aqui, até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Pelo amor de Deus!